Estamos aqui perante o sociólogo, professor catedrático, autor e deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA, Paulo de Carvalho. Para começar, o que é que um ator faz quando vê outro? Bom, eu teria a resposta na ponta da língua se a pergunta fosse o que um ator faz quando vê uma atriz. Mas quando vê outro ator, bom... Essa é boa, essa é boa. Eu não tinha pensado nesta. O que é que um ator faz quando vê outro? A cena. A cena. A cena. Vocês chegaram juntos, podem estar juntos, como já está a 75% da capacidade, nós permitimos, tá bom? Sempre tive curiosidade em saber se em Angola há professores catedráticos e o que é que eles fazem. Qual a sua importância na comunidade, que eu deduzo que seja científica? Devia ser. Devia ser, né? Porque, entretanto, os centros científicos também de investigação foram abaixo. A pergunta é, o que é que representa numa sociedade um professor catedrático? Bom, o que deve representar, não é? Porque o que representa, de facto, nem sempre é, portanto, nem sempre está de acordo com a expectativa. Em princípio, um professor catedrático devia ser, em primeiro lugar, um ser pensante. Nem sempre é, né? Lamentavelmente. Mas para isso era preciso ir superando as várias etapas até lá chegar. Ok. Né? E entre nós isso nem sempre ocorre. Não é só em Angola, não é? Não é só em Angola. Mas aqui, portanto, há uma série de passagens administrativas e até temos pessoas na elite do poder com passagens administrativas chegaram a catedráticos sem mérito, não é? Ainda hoje, por acaso, falava com alguém que me disse que havia muitas passagens administrativas, mas isso não tira o próprio valor de catedrático, Claro. O título, né? Fica uma coisa banal. Fica. De facto, portanto, acontecia isso quando nós não tínhamos essa designação. Ok. O topo da carreira era professor titular, eu ainda fui professor titular, mas era mais admissível manter essa designação. Eu fui daqueles que propuseram a mudança. Eu fiz parte de uma equipe, éramos 7 pessoas, se não estou em erro. A mudança de professor titular para catedrático? Exatamente, mas com exigências. Ok. Ora, a partir do momento em que determinada pessoa chegou ao poder, alterou essas exigências e, portanto, deveríamos ter continuado como professores titulares, não é? Infelizmente. Ok. E já agora, quantas obras deve um académico catedrático publicar ao longo da carreira? Ou não há um número mínimo? Não há propriamente um número mínimo, mas nós temos catedráticos sem livro, não é? Sem livro? Sem livro, sem obras publicadas. Ok. Isso não é admissível, não é? Nós é mesmo nós em Angola, não é nós no mundo, não, ok? Nós aqui não é nós Angola. os catedráticos, é nós os catedráticos daqui. Exatamente. Aqui em Angola, o sistema permite aqui que... em Angola permitiu durante muito tempo, neste momento já não permite, deixou de permitir. Ok. Não é? Portanto, aquela nossa proposta, pronto, houve redução, não sei porquê, mas pronto, já há alguma exigência. Não me lembro bem, mas acho que alguém com 2 livros já pode chegar a catedrático. Ok. Eu acho que não. E muitas vezes, pronto, há algumas pessoas que discutem essa questão, se o mais importante são livros ou se o mais importante são artigos. Ok, artigos científicos. Pois. Artigos científicos. Ora, eu acho que uma coisa não impede outra, não é? É preciso apostar nos 2 lados, mas um catedrático tem que ter livros. Tem que ter livros, obviamente. Tem que estar no mercado, porque um artigo não nos coloca no mercado. Ok. Coloca a revista, não é? Portanto, onde sai o artigo, exatamente. Ok. Portanto, já o livro não. O livro coloca-nos no mercado, né? Pronto, e o artigo é uma coisa quase que natural, né?
Estás a fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, naturalmente tens que fazer um artigo sobre. Aqui, durante muito tempo, quando eu fui dirigir a Faculdade de Letras e Ciências Sociais, lembro-me de pronto, não era professor titular ainda, e não chegou a professor titular, felizmente, era professor associado, que dizia, Felizmente. sim, porque dizia que não, fazer investigação em Angola não é possível, não há condições. Que condições é que são necessárias? É que é preciso, né? Pois, que condições? Quer dizer, nós é que criamos as condições. Exatamente. Portanto, não é porque eu faço, né? Mas é assim em todo lado. Faz-se. Claro. Tem de se fazer. Portanto, nem é possível chegar a professor associado como ele chegou sem ter um livro. Mas se ele... Em parte nenhuma do mundo, né? Ser professor associado. Né? Ok. Quanto mais professor titular na altura ou agora professor catedrático. E só por curiosidade, como é que é ser professor catedrático, portanto, um ser pensante e pertencer ao MPLA? Como é que isso funciona? No final do dia, vou dormir, estou mesmo com consciência fixe, tipo, tenho que pensar, mas isso não faz sentido, mas tenho que pensar, mas isso também não faz sentido. Eu vou ser honesto. Por favor. Vou revelar aqui uma coisa minha, não é? Eu tive essa dúvida na década, portanto, eu regressei da Polónia, eu estudei, fiz os meus estudos até ao mestrado em Varsóvia. Regressei em 1990. Ok. E na década de 90 eu tive sérias dúvidas sobre se me deveria manter no MPLA ou não. Ou seja, já nos anos 90, aquilo já não batia muito bem. Sim, quer dizer, depois das eleições de 92, ok, vamos embora, sim senhor, a coisa vai andar, vai seguir em frente e infelizmente o que acontecia era que dávamos 2 passos à frente e 4 à retaguarda. Ok. E às vezes, pronto, uma vez ou outra não eram 4, né? Chegavam a ser 20 à retaguarda. Bom, e eu falei com 2 pessoas na altura. Será que devo manter-me ou não? E o que me disseram foi o seguinte: convém que te mantenhas. Até porque, portanto, eu em 98 tive a proposta para ir para o Comitê Central. Ok. Para um congresso de 98, não aceitei. Achei que não estava preparado, enfim. Okay. E acho que fiz bem, porque senão chegava lá, começava a criticar todo mundo e portanto... Não vieste aqui para isso. Pois. Iria ter mais problemas do que tive. Pronto, mas porque sempre tive, né? Mas então, voltando à questão. Eu meditei e segui o conselho que foi, ok, se é preciso mudar alguma coisa, então não deve sair, exatamente. Tem que ser lá dentro, a mudança Portanto, vem dentro. Estar cá fora, bom, vai ser mais difícil mudar. Não é? Okay. O mesmo dilema tive na Assembleia, mais recentemente. Ok. Não é? Há coisas que, por exemplo, sou obrigado a votar a favor de uma coisa com a qual eu não concordo. Como é que isso fica? Como é que fica? Quer dizer, e depois, quer dizer, às vezes vamos contra princípios nossos. Exatamente. Vou dar um exemplo concreto. No ano passado, quando se discutia a questão dos impostos, ok, em vários momentos eu intervim. Portanto, na especialidade nós podemos dizer o que queremos, vá lá, sim, com algum limite, é sim, óbvio, não é? Portanto, é preciso separar as águas, né? A plenária é uma coisa e aí a disciplina partidária, como é em todo o mundo, em todo o mundo. Okay. Portanto, se não há, porque não é MPLA, não, todo mundo. Ali está a ser filmados, tem que seguir. E pronto, quer dizer, é o resultado final e aí a disciplina partidária. Ok. Mas na especialidade não. E então, na especialidade, vou dar um exemplo, qual foi? Acho que foi a lei do imposto sobre o rendimento do trabalho. Só 2 pessoas opinaram contra. E fomos 2 do MPLA. Ok. Ninguém da oposição. Achei estranho. Bom, claro que se eu fosse da oposição iria bater palmas, não é? Exatamente. Sim, senhor, está certo, assim é que deve ser, porque vais ter menos votos nas próximas eleições, não é?
inclusivamente falei com algumas pessoas do poder e tal. Pá, mas como é? Não pode, pá, estamos em crise, como é que numa situação de crise vai-se tirar das pessoas? Se nós queremos superar a crise, como é que se supera a crise? Fomentando o consumo. Exatamente. Ora, se nós retiramos os recursos, Ninguém como vai é que consumir. vamos fomentar o consumo? Assim estamos a retrair o consumo, estamos a aumentar a crise. Yeah. Não, assim é que está certo e tal, porque há muitas despesas e tem que haver... quer dizer, Tem uma então, super equipe econômica, né? Tem uns pensantes. exatamente. Tem uns pensantes. Então reduzam as despesas. Exatamente. Estamos em crise, quer dizer, não é só o povo que tem que apertar Arcar. o cinto, não é? Todos nós. Isso para quê? Isso no ano passado. Para quê? Este ano, os próprios que insistiram recuam. Não, vamos reduzir este imposto a tanto, vamos reduzir aquele a tanto. A questão do IVA. Como é que se IVA explica? disse, o máximo dos máximos 10%. Não faz sentido acima disso. Mas eu não poria nem a 10%. Exatamente. Olha, agora a proposta é para reduzir para 5%. Então como é? Quer dizer, andamos... quer dizer, não há estratégia... E isto é ótimo. Estamos aí por um caminho muito interessante, porque isto mostra mesmo a falta de... como é que se diz? Perspectiva. Não. Experiência, dedos, kit. Não tem kit para ser no governo assim rápido. Porque uma pessoa que vai e volta, depois vai e volta. Recentemente foi com o próprio presidente. Havia uma lei qualquer que o MPLA passou, e foi maioria, e foi uma cena marada. Depois o presidente disse, isto aqui não está muito bem, tem que recuar. E o MPLA fez uma marcha, se não fez, devia ter feito, apoiaram... Como é que se explica... Isto a nível de governo mesmo, para quem está na dúvida para onde é que vai votar, é muito óbvio que alguém não sabe o que é que está a fazer. Claro. Eu também me senti assim. Eu disse, puxa, mas então chamamos a atenção, porque eu falei na plenária e na especialidade, mas há as reuniões dos grupos parlamentares. Aí podemos dizer O que quiserem, tudo, ok. tudo mesmo. Né? E aí, quer dizer, não há segredo. Aí chamamos a atenção. Pois não, porque a orientação é esta. Ok, se a orientação é esta, vamos cumprir. Não há como. Ok. Afinal, bom, quer dizer, E essa orientação vem de onde? Se depois o orientador diz, isso não é para fazer. Não, a orientação não vem do líder. Pois, ou seja... É Essa é que é a questão. É possível que o próprio Zé Eduardo tenha sido vítima. Não é? Coitadinho. Já viram isto? Eu não queria dar aquilo tudo a Isabel, mas aqui apareceu alguém. O próprio presidente Zé Eduardo dos Santos foi vítima, é verdade. Só que uma coisa que eu dizia era o seguinte. As pessoas, não, isso não é ele, é quem o rodeia. Mas ele é que está controla. Exatamente. Ele é que controla quem o rodeia. Foi ele que nomeou aquelas Exatamente. pessoas e é ele que os mantém. Exatamente. Portanto, é responsável. Não é? E depois é ele que os Era exonerava e depois punha noutro sítio, porque eles eram muito bons noutro sítio. Absolutamente. Que mal nos faria se explodisse um escândalo de corrupção, ainda agora estávamos a falar do Pandora Papers, e o governo angolano ou membros do governo não estivessem envolvidos. Que mal nos faria? Por exemplo, todas as semanas tem uma notícia que em nada abonam o partido. Vocês assim mesmo, todos os dias, está tudo bem, isso é moda, já sabem conviver com isso, como nós convivemos com a fome. Como é que isso funciona? Bom, de facto, há muitas generalizações. Quando se fala na UNITA, todos eram belicistas. Não é verdade. Exatamente. Não é verdade. Quando se fala no MPLA, todos são corruptos. Não é verdade. Exatamente. Eu sou do MPLA, já dirigi 3 instituições e combati a corrupção em qualquer delas. Ok. E tive problemas por causa disso, sérios problemas. No Centro de Imprensa Aníbal de Melo não se tornou público, saí por minha iniciativa, mas houve tentativa de coisa, por acaso o ministro na altura manteve-me, disse que pronto, não via nada do que eu estava a ser acusado, não parecia ser correto. Ao nível da faculdade, bom, terminou o meu mandato, saí, houve proposta para me candidatar, mas não havia condições para isso, quer dizer, a pessoa que estava a propor não dava as condições. Não me deu sequer condições para tanto. E depois, em Benguela, já foi uma coisa pública.
tornou-se público e, portanto, houve pessoas que, inclusivamente, tiveram atitude contra mim que depois se vieram retratar, não é? Ok. Publicamente, porque, enfim, estavam a ser coagidas. Agora, o que é interessante é que eu saí e a corrupção continuou, não é? O Zé Eduardo também. Zé Eduardo também. Zé Eduardo também vazou e olha, tá aí, estava a me chamar, voltou. Não, eu acho que... eu acho, honestamente falando, que o lugar do presidente Eduardo dos Santos é cá, Ok. em Angola. Ok. E, aliás, há uma coisa que eu disse numa entrevista, que não chegou a ser publicada, entrevista a um jornal e pedi para publicarem, não sei porque é que não o fizeram. Porque provavelmente pertencia à TPA e não viram qualquer relevância do alto de Zé Eduardo dos Santos chegar a Angola. Por acaso não. Isso é outra aberração, né? E depois é a coragem do indivíduo a vir publicamente dizer uma coisa dessas. Mas pronto, voltando à questão. A questão é a seguinte: se eu fosse das relações do presidente Eduardo dos Santos, o que é que eu teria feito logo a seguir à sua saída? Iria visitá-lo todas as semanas, todos os sábados, todos os fins de semana estaria lá, durante alguns meses. Ok. Acho que assim é que é. Bom, mas não era das relações. As pessoas, quem eram as pessoas das relações do presidente Eduardo dos Santos? Maioritariamente bajuladores. Ora, os bajuladores não são nossos amigos. Ele, por exemplo, quando ouvia o meu nome, sentia-se mal. Não é? Ok. Por quê? Porque eu criticava. Ora, meu amigo é quem me critica, quem me chama a atenção. Ok. Não é quem me bajula. Quem me bajula é meu inimigo, claramente. Infelizmente, portanto, ele teve esse tipo de Pessoas à volta. comportamento durante todo o tempo em que dirigiu os destinos do nosso país e o resultado está à vista. Não é? E, aliás, chamamos a atenção, seja ao presidente João Lourenço, seja aos próximos presidentes, para terem cautela, porque senão o destino vai ser exatamente o mesmo. Portanto, basicamente, a corrupção deve estar intrinsecamente ligada ao ADN do MPLA, porque para todas as semanas estar a sair um cenário, se não é até Angosat, vocês... Dread, Satélite... Bom, vocês não, também é preciso cautela. Pois, é cautela. Quando ganham são todos, quando perdem são todos, né? Não, e quando claro, desaparece também. Não. Não. Quem fica com os dividendos não somos todos. É verdade, é verdade. Eu, por acaso, felizmente, estou, em relação a isso, impoluto. Aliás, Benguela sabe o que a ministra do Ensino Superior teve o descaramento de me dizer na altura? O desplante. Disseram-me que o doutor não deixa roubar para ficar tudo para si. Então, manda investigar. Não deixa para ficar tudo para si. Ou seja, entrar no MPLA tem que roubar, mas depois é para todos. Não pode ser para só. E mesmo todos não é nós, só todos aquilo. Exatamente, né? Aqueles coisas. Não. Portanto, não é bem assim. Quer dizer, não digo que todos roubem. Sim. Há, de facto, os que roubam. Há aquelas coisas que, eventualmente, em relação às quais se possam fechar os olhos em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, não é só em Angola. Mas estamos a falar de milhares de dólares, não milhões, né? Sim, absolutamente. E depois, quer dizer, sobrefaturar. Exatamente. Ou então, como já aconteceu no nosso país, fui em tempos a uma atividade aí sobre habitação para pobres. Uhum. E uma das apresentações eram casas, um projeto de casas para pessoas pobres. E a casa para pessoas pobres tinha 2 quartos. Obviamente, espera aí, quanto mais pobre a pessoa é, mais maior filhos tem, né? Exatamente. Portanto, esse é um pobre fino. Sim, o projeto Esse é um pobre fino. Vou fazer só 2. Claro, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Até porque tudo isso também tem a ver com as condições, com a diversão e a qualidade da diversão. Portanto, quem faz 2 filhos é porque tem diversão de outro tipo. E também. Luz e água, né? Também, porque às vezes não tem água, faz um filho. Não tem luz, outro filho. Claro. Já são 2 quartos. Claro. Então, é isso, quer dizer, como é que disseram que... Não, o projeto inicialmente contemplava vivendas com 4 e com 5 quartos. Ok.
Ótimo. E então onde é que estão? Ficou muito caro. Depois tivemos que reduzir. Não, o dinheiro foi aquele, Exato. mas estamos a ver, reduziu para 2/4 Para fazerem uma massa. Os outros quartos foram destinados, enfim, ao bolso deste ou daquele, não é? Infelizmente. Essa é para votar próximo ano. Consciência. Qual é a lógica do país necessitar de 200 milhões de dólares para a desminagem total? E nós já andamos com essa há muitos anos. E de repente o presidente autorizar uma compra de 2 imóveis no valor de 114 milhões para o Ministério dos Transportes. Qual é a lógica? Como é que nós conseguimos explicar isso lá em casa? Pois, é difícil de explicar. Por exemplo, eu tenho... a minha filha mais nova tem 14 anos. Imagino se ela me pedisse para eu explicar como é que isso é possível. Eu teria dúvidas. Eu, por acaso, sou gago, apesar de que agora gaguejo um pouco. Mas aí... Filha. Seria muito complicado, porque não tenho explicação. Eu próprio pergunto, mas a que propósito? Depois não, é um ministério que tem instalações. Exatamente. E depois há uma série de prédios que foram confiscados e que ainda não estão a ser usados, recuperados. Exatamente. Agora saiu uma informação em relação ao facto de um deles se destinar ao Tribunal de Contas. Um dos prédios do Ministério dos Transportes. Não. Das 3 As. Sim, não. Em princípio eles todos iam para a Justiça para apetrechar a Justiça. Pois, mas eu por acaso não... A lógica, será que a Justiça precisa tanto, precisa de tantos edifícios assim? Bom, não sei, é capaz, mas eu acho que há setores que também precisam, não é? E que, bom, mas não sei quem toma essas decisões. Eu sei quem autoriza, nós sabemos. A questão aqui nós temos alguma noção de que existem muitos condomínios. E existem muitos condomínios com casas de marimbondos. É público, infelizmente eles põem mesmo em nome dele, então é público. Não era mais fácil, isto sou eu a tentar, pelo menos uma promessa podem cumprir. Tem bué de casas, dos amigos, os marimbondos, estão a devolver repatriamento de capitais. Uma das casas fica já tipo para um juiz. Assim não tens que gastar mais dinheiro, porque já foi gasto dinheiro do Estado, não é? Então era muito mais fácil confiscar os bens que não sabes ou não tens como justificar, que são quase todos. E de repente tens o problema das 500 mil casas resolvida. Não, o problema das 500 mil casas também não digo, é assim, obviamente que há um ano não, mas se tivessem movido a 4, se calhar por ano 100 mil casas estava feito. Pois. Bom, eu não sei, eu acho que, sabe, se eu decidisse, eu procuraria o respaldo da Assembleia Nacional, do Parlamento, para a distribuição desses imóveis. Ok. Eu procuraria obter esse respaldo. Portanto, dar um suporte político à decisão. À decisão executiva. E eu acho que isso falta entre nós, porque isso ocorre muito lá fora, não é? Aqui, quer dizer, quem decide é o Presidente da República, e depois, quando as consequências são negativas... É o partido ou é a Assembleia, né? Ao menos assim ficaria sob responsabilidade do Parlamento e dos partidos políticos, porque estão lá todos os partidos políticos com assento parlamentar. Portanto, que são os que representam as pessoas. Não é? Só por curiosidade, achas que o facto do Presidente da República ser Presidente do partido é uma condicionante? Eu acho que não. Não porque as pessoas aqui confundem as coisas. As pessoas não são vocês que nos confundem. Não. Só nós é que acordamos, vão confundir. Nós não, mas... Ok. Portanto, nós não. As pessoas que difundem esse tipo de ideia. Sim, os que são convidados para a TV. Ok, está É o seguinte, o Presidente da República cá exerce 2 grandes funções. A função de chefe de Estado. Sim. E a função de chefe do governo. Exato. Okay. As pessoas quando dizem titular do Poder Executivo, inventaram essa designação para quê? Existe a designação chefe própria em língua portuguesa que é chefe do governo. Exatamente. Ora,
pronto, não é primeiro-ministro, né? Pronto, o chefe do governo não precisa de se chamar primeiro-ministro. Normalmente é o primeiro-ministro, mas há países em que é o presidente da Exatamente. República também. E é o nosso caso. Portanto, nós às vezes confundimos as duas coisas. A partir do momento em que o nosso presidente da República é chefe do governo também, ele tem que se manter na liderança do partido. Que tem... Da mesma forma como, por exemplo, os primeiros ministros se mantêm nas lideranças dos seus partidos. Ok. Angela Merkel, António Costa, etc. Ok. É? Ok. Portanto, se fosse só chefe de Estado, okay. Era igual. Ok. E a questão qual é? Porque para depois ele se poder voltar a candidatar, ou melhor, para ele se poder recandidatar a chefe do governo, tem que ser ele tem que ser líder partidário. Okay, portanto, se ele sai, acabou, perde. Quem lá está diz, desculpa, já não coisa. O cabeça de lista agora passa sou a ser eu. Então, ele tem que estar pelo menos 2 mandatos. Depois, ok, no segundo, a meio do segundo, ou no final, se ele quiser. Portanto, ele tem que estar 2 mandatos, refere-se a do MPLA, não da República. Qualquer um que seja eleito. Exatamente. Vai tentar ser reeleito, nesse sentido. Não, a questão é que, como por acaso estão a colar cartazes em que dizem João Lourenço reeleito. Mas por acaso tem pessoas a retirar os cartazes. Não, eu por acaso, alguém me falou nisso, eu disse, não, espera aí, nós deitámos-nos ontem, acordamos hoje, não, acordamos em 2022. Pois, mas aparentemente, então, e ao dizeres isso, parece que em 2022 já ganharam, que faz todo sentido. O que eu estava a dizer era o seguinte, qual é a semelhança entre um ginecologista míope e um cão? A semelhança entre um ginecologista míope e um cão. Eu acho que a semelhança tem a ver não com o objetivo, o orifício, mas com aquilo que introduzimos nele. Talvez. A diferença entre um ginecologista míope e um cão é que ambos têm o nariz úmido. Ok. PhD! Bom, não em umidade, né? Então, neste caso, a atual Constituição da República ajusta-se à nossa atual realidade? Eu acho que quando as pessoas dizem que há problemas com a nossa Constituição, eu acho que não. Demasiados poderes ao chefe do Executivo? Não, eu acho que não reside aí o problema. Ok. Porque o nosso principal problema está na forma como cumprimos aquilo que consta na Constituição. Por exemplo, como foi possível o Tribunal Constitucional dizer que ninguém controla o governo porque o governo agora, o nosso governo, é composto por uma pessoa? Pois, isso não e essa pessoa não pode ser controlada. Há alguém que não possa ser controlado. Isso é inconstitucional. Claro que é. Claro que é. Portanto, constituições à medida de pessoas nunca dão certo. Okay. Constituições, leis, seja o que for. E esse é um dos nossos grandes problemas. Alguém é nomeado ministro hoje, vai construir o seu ministério à sua semelhança. Exato. Não a imagem de Angola. Não é o interesse nacional. Exatamente, é os egos. Nós somos governados por egos. Infelizmente. O angolano tem esse problema. E não é uma questão de ser do MPLA. Isso é geral. Isso é geral. Infelizmente, está em nós. Alguém me disse uma coisa, não sei se é verdade. Em tempos estive em Portugal e vi coisas semelhantes e comentei e disse, não, e nós aprendemos com quem? Exatamente. Se calhar é isso, não sei. É com os tugas. A culpa nunca é nossa. O Dr. Feijó pediu para refletirmos e até ele estar aqui conosco, eu vou perguntando às pessoas sobre essa reflexão. A incompetência e a corrupção, quem prejudica mais Angola? E não vale a pena dizer MPLA porque essa é a resposta óbvia. A incompetência e a corrupção, o que é que prejudica mais Angola? E é interessante ter sido o Dr. Feijó a perguntar isso porque ele fez parte da Constituição
de 2010, e então... Foi ele o pai. Foi ele o pai. dela. Ele é o pai. Ele é o pai, mas não é da corrupção nem da incompetência. É da Constituição. Que permite incompetência e corrupção. Eu não sei como, mas permite. Atenção, o professor Carlos Feijó, que é uma pessoa amiga e colega, Motivo. Tranquilo. foi ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República. Já foi uma das pessoas que mais mandou neste país. Neste país, exatamente. Então, as pessoas dizem, ok, e no tempo dele como é que era? É incompetência ou corrupção? Pois, o que é que ele fez? Mas eu acho que as acabar pessoas com quando isto? chegam a... Eu acho que é uma capacidade que o partido tem. Quando as pessoas chegam a determinado poder, a determinado título, portanto, a determinada posição, são limpos. Entra assim uma cena, esquecem tudo. Tudo o que aprenderam até aqui, passou. Depois saem, acontece. peraí, mas antigamente, não é? Parece que é... Tem acontecido muito. Eu acho, pronto, para responder à pergunta, eu acho que entre a corrupção e a incompetência, o que é pior é a má gestão. É a má gestão. A má gestão. Portanto, nem a corrupção nem a incompetência. Se nós encontrássemos, de facto, pessoas certas para cada posto, em função do seu perfil, nós teríamos a maior parte dos problemas resolvidos. Infelizmente não é isso que acontece. Portanto, e então, vêm depois os outros dois lados da questão. Eu posso ser, ainda há dias, num grupo de WhatsApp, agora neste fim de semana, falava-se, bom, não vou citar o caso, mas eu disse o seguinte, atenção, alguém pode ser um bom professor, mas não significa que venha a ser um bom diretor de escola. Exatamente. Gestão não tem nada a ver com lecionar. E então estou a dizer, porque o ministro X... Está bem, porque foi bom professor. E daí? É mesmo só isso. Às vezes é mesmo só isso. Pode ter sido um excelente professor. Mas, agora, quer dizer, pode ter perfil para professor e não ter perfil para ministro ou para diretor de escola. E mais do que isso, imagina que é um bom professor, e portanto ensina bem, transmite bem o conhecimento, mas depois ele torna-se, não chefe de Estado, mas sei lá, alguma coisa tipo ministro, vice-presidente. E tudo aquilo que ele ensinou, ele não faz. Sim. Também não põe em causa a própria capacidade que ele tem de ensinar? Também. Põe em causa? Absolutamente. Não é? Por exemplo, se eu tivesse gerido mal as três instituições que eu aceitei gerir, obviamente que eu não me sentiria tão à vontade para chamar a atenção para erros de gestão. Exatamente, não é? Claro. Okay. Mas infelizmente as pessoas, como se diz, têm cara de pau, não é? Cara de pau de cabinda. Por conta das coisas que também faz o país não andar, são as mulheres. Na minha perspectiva, porque que os marimbondos roubam? Não é para te dar a ti, é para mandar uma miúda para o Dubai. A culpa é... Pronto, ok, tudo bem. Já agora, e porque puxaste a questão de como explicar à tua filha de 14 anos determinadas coisas, como é que tu explicas, e eu acho que mais cedo ou mais tarde, eu espero que os vossos filhos vos façam essa questão, como é que tu explicas que Angola é um país rico, mas que nós somos todos pobres? Como é que se explica isso? Pois, Angola não é um país rico. Vamos supor... Ok. Então, é só para avisar lá em casa que na educação já está errado no livro. Angola não é um país... Claro. Vamos supor o seguinte, vamos supor que isto aqui é um banco. E é um banco onde, enfim, há cofres, não é? Cofres com as reservas do Estado. E as reservas estão lá embaixo, na cave. Okay? Ninguém mexe. Sim. São reservas. Então, porque nós temos milhões e milhões em reservas lá embaixo, este banco está cheio de dinheiro? Não. Não podemos, não temos acesso a elas. Pronto. Então deixa-me fazer a pergunta de outra forma, que é, nós temos um terreno fértil. Aqui só até diamante cresce. Nós temos um litoral enorme. E nós passamos fome. Sim. Como é que tu explicas a uma criança que não há comida quando há? Porque é uma questão de plantar, planta-se. Claro. Então, como é que tu explicas a alguém, como é que nós explicamos
a falta de água no Cunene. Não é porque assim, pode não chover, mas da forma como consecutivamente, anos e anos, eles sofrem do mesmo problema, como é que nós conseguimos explicar isso? Como é que conseguimos explicar a uma criança a falta de água no Bita, aqui ao lado? Bita Tank. Né? Por exemplo, ou a falta de energia elétrica aí. Não é explicável. Ok. Como é que é possível... Portanto, e a criança vai dizer, ok, mas até hoje quanto dinheiro já se gastou para resolver o problema da água e para resolver o problema da energia elétrica? Nunca nenhum governante fez essa pergunta. Fez o balanço, né? E muito menos apresentou resposta a essa pergunta. Mas é preciso. Enquanto não se responder a essa pergunta, nós não podemos saber até que ponto nós já não gastamos dinheiro para resolver o problema da água da Angola, do Congo Democrático, do outro Congo, da Zâmbia, da Namíbia. Como é que, ainda hoje li uma notícia, uma multinacional namibiana, isto ou aquilo. Namíbia tem multinacional e Angola não tem. Angola não tem nacional sequer. Okay. Tem privadas, né? Eu ia dizer multinacional só na Angola, mas daquele mesmo privatizamos também, né? Então, neste sentido, eu acho que estou confortável em perguntar, posso afirmar que atualmente é possível sonhar no seio do partido. Ou seja, tipo, se eu fosse presidente, eu faria isso, eu faria aquilo, podes inclusivamente tornar público que está tudo bem. Bom, não sei até que ponto isso é possível a 100%, mas há mudança em relação a isso. Houve uma evolução a partir do Presidente Neto para o Presidente Eduardo dos Santos. Houve evolução no tempo do Presidente Neto, que até era amigo do meu pai, foi colega da minha mãe de escola. Mas no tempo dele não era. Ai de quem ousasse pensar e ele ousasse. Se ele sonhasse só que alguém pensou... E aí era muito comum, né? Era claro. Muito comum. E, portanto, no tempo do Presidente Eduardo dos Santos já não. Capitalismo. Quer dizer, acabou a pena de morte assim, de forma declarada e tudo mais. Tudo bem. E houve evolução também, a partir, portanto, com a passagem ao poder por parte do Presidente João Lourenço. Houve também evolução. Agora, se é que já estamos em condições de qualquer pessoa poder chegar e dizer, não sei, tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. Eu, por mim, se eu mandasse, claro que sim, todos poderiam, não é? Mas pronto, não mando. Por isso é que estás aqui, porque não mandas, então vai lá conversar com aqueles malucos já. Pensam em fazer eleições internas ou isso é uma realidade que não passa pelo MPLA? Não sei, eu não integro a direção do MPLA. Como disse, pronto, tive proposta para ir para lá, mas já lá vão algumas décadas. Portanto, depois disso não me voltaram a propor e eu acho que também não teria aceito. Talvez tivesse aceito no último congresso, mas não ocorreu. Não ocorreu. Portanto, tendo em conta aquela possibilidade de mudança. O ar de mudança, exatamente. Okay. Agora já não... Agora já não me seduz também. Não me seduz. Portanto, não faço parte da direção. Não me parece que... não sei se vamos ter voz no Congresso. Não sei. Vamos ver. Logo se verá. Faz sentido não haver eleições internas ou... Eu acho que não faz sentido. Ou o facto de não haver eleições internas dá mais aso para que as pessoas de confiança do presidente lhe espetem facadinhas? Claro que dá, obviamente. Né? Porque se tu não demonstras naquele momento o contraditório, então mais à frente facilmente vais dizer que tem uma mediateca fechada que não está aberta sequer, que ainda nem começou. Claro. E depois, quer dizer, eu acho que é preciso também desmistificar isso. As pessoas dizem, não é possível. Claro que é possível. Os estatutos permitem. É possível que haja candidatos. Mas não sei se estarão criadas condições para que haja. Para que apareçam. Porquê? A questão é, ok, se eu tenho ambição política,
Ora, então eu não vou aparecer aqui para ser trucidado. Ok. A questão qual é? É que nem fazem congresso, exercício. Aquilo que ocorreu, por exemplo, a UNITA teve não sei quantos candidatos, eu não me lembro. 3, se não tenho. 3, mas havia 5 coisas. Exatamente. Depois, Exatamente. não, isso não funciona assim. Ok. Não funciona assim. Por quê? Um congresso não representa os militantes. O congresso, seja de qualquer partido, Ok. não só em Angola, qualquer parte do mundo, o congresso representa a elite desse partido. Ok. Porque o congresso são os congressistas, não são quem os elegeu para lá estarem. Ok? Eles supostamente representam quem os elegeu nas conferências provinciais, Ok. mas de facto eles representam as elites. Eles vão votar em nome daqueles que os elegeram, mas segundo o interesse das elites. Portanto, ninguém prepara um congresso para perder. Ok. Não é? Vamos supor, o meu amigo Augusto Alfredo está aqui sentado. Ele prepara o congresso do seu partido. Ele vai preparar para perder? Mas então, e onde é que fica a concorrência saudável? Onde é que fica a ideia de que, imagina... Isso há em todos os partidos. A ideia é, quer dizer, o estatuto permitir Sim. e haver condições para... Não, eu quero coisa. E eu candidatar-me não significa que eu acho que vai ganhar. Eu posso candidatar-me para manifestar aos eleitores, para dar a conhecer melhor aos eleitores o facto de eu ter esse tipo de ambição. Para mais tarde... Quem sabe é o mais exatamente, preparado. vamos supor que hoje o meu amigo Augusto Alfredo diz, ok, quem vai ganhar no próximo congresso vai ser o presidente João Lourenço. Isso está claro. Mas eu quero aparecer depois. Então, Começa já agora. Exatamente. Era uma jogada, mas isso é uma jogada que vem de um ser pensante. Eu não sei se isso lá é permitido, assim. Bom. Não, porque ainda há outra situação que às vezes acontece, que é tu arranjas alguém precisamente para dar mais credibilidade à tua vitória. Absolutamente. Eu acho que o problema é que vocês estão tão habituados a ganhar que Vocês no não. matter what, vamos só Vocês ganhar. não, eu não. Mas você, quer dizer, da mesma forma que se alguém, ainda que seja só deputado da UNITA, ele representa a UNITA. Sim, sim. Né? Então aqui... Absolutamente. Então aqui... Não, tudo bem. Agora, não, dizer, vocês estão habituados, quer dizer... Por acaso calha bem vocês, porque vocês nunca tiveram eleições, então o vosso hábito é mesmo Nunca só tiveram eleições. Eleições internas. A eleição interna. Só que, nos... portanto, não é disputada. Não tem vários candidatos. Esse é o problema. Mas tem dois? Há eleição. Há eleição, mas tem dois ou tem um nomeado? Não, pronto. É a tal coisa que eu disse. Portanto, eu não me vou não me vou candidatar sabendo a partida que vou perder. E vou ser trucidado, vou ter 2% de votos, por aí. Para quê que eu me vou candidatar? Se eu tenho ambição. Ok. Então eu tenho que medir... É que se calhar o problema aqui está também no facto de, se eu vou me candidatar, eu tenho que apresentar um programa. Sim. Né? E o meu concorrente tem que também ter um programa. Então vou-te obrigar a trabalhar. Se calhar vocês começavam a trabalhar a nível interno e depois trabalhavam também para nós. Né? O governo, um governo a governar. Essa loucura. Era bom, mas para que isso ocorra, para que o governo governe, não é? Usando a mesma expressão, tal como as pessoas querem que o faça, é preciso que as pessoas indicadas para a gestão... Façam, não? Sim, quer dizer, mas que tenham perfil para isso. Primeiro, para encontrar a pessoa, é preciso verificar se tem perfil para este cargo, para aquele ou para aquele outro. Porque a mesma pessoa não serve para os três cargos. Não serve. Isso de saiu daqui, passou para ali. Dança de cadeira. A dança de cadeira funciona no salão. Mas na gestão de um país não funciona. Não funciona, não é assim. Quem disse que todo o antigo ministro é um bom embaixador? Ou então
há casos de ministros ou governadores que são convidados para outras funções e dizem, não, eu quero descansar. O quê? Então vai para o embaixador. Vou para a Assembleia. Vou para a Assembleia. Ou para embaixador. Então a pessoa vai para embaixador ou vai para deputado para descansar. Mas também quem nomeia, eu acho que é uma prova de desrespeito para com o partido. Porque se alguém me diz, eu não estou disponível, quero descansar, e eu digo, não, então queres descansar? Vais para a vice-presidente, quer dizer, para a Assembleia. De alguma forma, é um desrespeito que eu tenho para com o meu partido. Eu se calhar não considero o meu partido o suficiente para lhe pôr gente séria a trabalhar, não é? Também é um bocado isso. E sobretudo quando o partido tem gente séria, não é? Pois, porque senão o que acontece é isso, é nós acharmos que vocês são todos iguais. Sim, isso é um desrespeito não só para o próprio partido, mas para a própria pessoa. Eu sentir-me mal e não aceitaria. Não aceitaria, peço desculpa, mas não estou em condições. Por que eu tenho que ser um bom embaixador? Ou por que eu tenho que ser um bom deputado? Ou por que tenho que ser um bom ministro da, sei lá... E às vezes estás embaixador e podes vir para Sonangol. Então, do ponto de vista da sociologia... Da sexologia? Da sociologia. A sexologia é o que já nos fazem, quem não sei. Do ponto de vista da sociologia... Aonde é que foi parar e como se explica o desaparecimento do ANGOSAT? Sociologicamente falando, quem deixa perder o mambo assim? É, de facto... Bom, não percebi também. Não percebi. Mas não percebi, não foi só isso. Não percebi como foi possível. Não há um avião que... saiu de Angola e desapareceu. Antonov, nos anos 90. Sim. E apareceu num filme. Pois. Está a gozar ou quê? Há um navio que também passou por aqui e depois desapareceu. Agora, há o ANGOSAT. Vai haver uma nave espacial. Não tragam nenhuma nave espacial para Angola. Vamos, senão também... Vamos vazar. Quer dizer, pois é complicado. Não sei como é possível. Não percebo. Eu cheguei a estudar 2 anos de engenharia, que eu achei que... Podia ser. Seria um engenheiro, mas depois vi que, quando tive que começar a trabalhar, disse, não percebo. Eu até hoje abro o motor de um carro. E nada. Não me diz nada. Podem-me explicar, mas... Portanto, a engenharia para mim não vale a pena. Essa ideia de que... E há uns ministros... Não, nós temos que apostar em engenheiros. Mas quem disse que um país só aposta em engenheiros? Yeah. Por que não aposta em seres pensantes também? Porque senão depois dá-se 27 de maio e dizimar a malta. Vocês pensam muito. A chegada e estadia de José Eduardo dos Santos em Angola não é mesmo motivo de destaque nos principais noticiários do país? E depois, o facto de ter sido noticiado uma conversa entre ele e o João Lourenço e não um encontro pessoal, uma conversa ao telefone, não um encontro pessoal, não dá mais amostras da falta de união dentro do partido? Eu acho que demonstra mais a falta de tato e a falta de bom senso. Bem, senhoras e senhores, este era o antigo deputado do MP. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Também não é bem assim. Quer dizer, não. Como é? Eu não disse assim. Nada. Também não é bem assim. Mas também, se me tirarem, A vida é isso. A ele também já lhe tiraram, já lhe puseram, já lhe tiraram. Agradeço o favor, e tudo bem. Mas, não, acho que também não é por aí. Aliás, eu não tive que pedir autorização para vir, né? Eu tenho uma coisa, eu sou uma pessoa fiel e uma pessoa cumpridora. Ok. Por acaso nunca fui militar, mas tenho... Disciplina. Exatamente, sou uma pessoa disciplinada e sigo mais ou menos a disciplina militar. Então, eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe na Assembleia e esse chefe é o presidente do meu grupo parlamentar, não é? Então, obviamente, dei-lhe a conhecer, não é? Portanto, quando saiu o cartaz, olha, aconteceu isto e tal, já houve durante algum tempo e tal. Exatamente. Coisa, e ele disse, sem problema nenhum. Não teria problema. Bom, não sei se com o anterior presidente do grupo parlamentar, ele não teria torcido o nariz. Se calhar. Ninguém vinha aqui. Se calhar. Não estou a falar direto, ninguém vinha aqui. No antigo senhor, ninguém vinha aqui. Ninguém vinha. Bom, não sei. Mas, pronto, em relação ao atual, que é uma pessoa de quem até já fui consultor antes, quando era ministro,
E dizias não, só por curiosidade, porque eu acho que os consultores aqui não dizem não. Como não? Pois, quem é que ia permitir aqueles sapatos do Boica? Só um consultor dizer, sim, chefe, fica bem, jacarés, crocodilos, calma, vamos. Só um consultor assim é que diz tudo sim, eu acho. Não, bom, a questão muitas vezes também é, será que os consultores são sempre consultados? Isso aí também... Ok. Não sei se serão sempre. Por exemplo, eu, por exemplo, se me dissessem, vais trabalhar com o presidente José Eduardo dos Santos, houve alguém que, em tempos... Quis que fizesse isso. Disse-me, atenção, a pessoa tal falou comigo e disse que falou com o chefe, tu vais para o sítio tal. E vocês não se cruzavam, né? Faz aí corredores, não estou interessado. Trabalhar na cidade alta, eu não. Tens muita opinião, né? Eu não estou talhado para isso. Okay. Não estou talhado. Naquela altura, iria ter muitos problemas, e tinha anticorpos. Obviamente que, pronto, houve pessoas lá dentro que disseram que não, se calhar até alguns parentes, enfim. Mas, Como é que o chefe nem chega a saber que tu estás para ir, mas já te limparam o caminho antes disso? Sim. Isso é muito mau a nível de vida saudável do partido. Não, mas limparam, atenção, eu não estava interessado. Sim. Mas imagina que... que eu tivesse esse tipo de ambição. E não só, coisa? que o presidente gostaria na altura de falar contigo. Imagina que ele quisesse ter uma oportunidade para te convencer. Chamava-me. Pronto, mas se ele não tem nem hipótese o teu nome nem está lá, porque... Nunca me chamou. Não, mas podia pensar ele próprio, mas não. Pois ele, ok. Nunca me chamou. Se ele me tivesse chamado, eu iria. Mas se me tivesse proposto, eu teria pedido desculpa e pronto. Não, neste momento tenho outros projetos e tal. E como é que fica então esse posicionamento da TPA, primeiro, e depois essa situação, portanto, de noticiarem uma conversa ao telefone, mas não tiveram juntos, depois o presidente basou logo, depois estava para vir aqui, ele ainda está aí, foi para a Espanha. Como é que... Eu já trabalhei em 3 setores, a maior parte das pessoas não sabe. O primeiro setor foi a cultura. Ok. O segundo setor foi a comunicação social, porque o Ministro da Cultura passou para o Ministro da Informação. Ok. Levou 5 pessoas, eu fui um deles. Portanto, já aquele cenário que tu reprovavas, que é o da cultura, a comunicação... Não, depende. Ah, né? quando... Não, depende se a pessoa tem competência. Perfil. Ok. Tem perfil para... Só que a questão qual é? A questão é que naquela altura o fulano é escritor, ok, está na cultura, também dá para a informação. Na altura dizia-se... Ok. É escritor, pronto. Sim. Era e é. E então, estava eu a dizer que... olha, agora perdi-me. Relativamente a... TPA. Pois, eu trabalhei, portanto... Em 3 setores. 3 setores. Cultura, comunicação social e ensino superior. Portanto, ao nível da comunicação social, trabalhei primeiro em jornais, depois na TPA. Ok. E só no final, Rádio Nacional. Portanto, eu já cheguei a trabalhar, portanto, não pertencendo aos quadros, mas eventualmente... Com a TPA. Para a TPA, ia lá todos os dias, enfim, e tudo mais. Portanto, eu conheço aquele pessoal. A minha questão é, será que eles, portanto, que isso terá sido decisão deles próprios? Tenho dúvidas. Ok. Isso é passível de acontecer, as tais ordens superiores, não é? E depois arcas com a consequência. Mas as pessoas dizem, essa ordem veio do partido. Não acredito. Mas veio de alguém do partido, porque senão ninguém tem capacidade nesse país para dar ordens dessa forma. Não sei. Fora do partido, eu gostaria de perceber quem, só por curiosidade. Bom. Quem é que tem mais power aqui que não está no partido? Não é uma questão de ter poder. A questão é, os meios de comunicação social do Estado recebem orientações não só do partido, ou não necessariamente do partido. As orientações principais, ok, acredito, eu nunca trabalhei no partido, né? Mas acredito que venham daí. Mas depois há ministérios, há uma série de outras entidades. Portanto, basta ser uma instituição pública que eu posso me imiscuir na linha editorial da TPA? Não é qualquer
qualquer instituição pública. Então não há um ministério que gera a comunicação social? Sim, é o próprio Ministério da Comunicação Social Por e das exemplo. TIC, né? Ok, então, ou seja, estamos aqui a imaginar Sim. que um ministro da Educação, por exemplo, Não, liga para o ministro homem e Não, diz, epá, olha, essa não, eu não disse nada disso. Não, sou Nada eu disso, tenho imaginação fértil. Eu acho que o que tens não é imaginação, é invaginação. Também. Alguém tem que ter prazer nisto tudo, né? Ok. Então, e relativamente a... Portanto, há bocado estavas a falar relativamente a essa demonstração ou não, portanto, essa proximidade ou afastamento dos dois presidentes por não estarem juntos pessoalmente. Falta de tato, era isso. Pois, Falta de tato. falta de bom senso por parte da comunicação. Porque vamos supor que eu decidisse alguma coisa ao nível da TPA. Se eu recebesse essa orientação, eu contestaria. Ok. Aliás, por isso nunca me propuseram. Não sei se eu teria aceito, não sei. Ok. Mas nunca me propuseram. Também sabiam que eu... Enfim, as orientações quando são descabidas, são incorretas, não fazem sentido, claro que devemos contestar. Salvo se queremos manter o tacho. Exatamente. Eis a questão. Não é o meu caso. Aliás, quando em Benguela surgiram problemas, vinha Luanda, a senhora ministra... Estou a ir embora. Epa, lugar à disposição. Foram ao presidente, como é, como não é, depois já disse, ainda mantém o lugar? Claro! Mantenho e fico até o fim do ano. No fim do ano, vim-me embora. Pois, tem que voltar? Não. Disse que não há condições. Acabou. Exonere. Acabou e ponto final. Exonere. Só por curiosidade, quando és nomeado, o presidente diz-te porquê que és nomeado ou só és nomeado? Não. Só és nomeado, né? Okay, e do mesmo modo, quando és exonerado. A pessoa é exonerada. Aliás, o que eu digo a algumas pessoas, fui exonerado, não sei porquê. Nem sabias porquê. E quando foste nomeado, sabias? Disseram porquê. Então, acabou. Se não exigiste isso quando no foste início, nomeado, não é agora, né? Porquê que depois vais exigir? Na qualidade de cidadão sem partido, eu penso que um motivo para se votar na oposição é a falta de cumprimento de promessas do MPLA. Eleitorais. Exato. Do ponto de vista do MPLA, pode nos dar 1, 2, até 3 motivos para se votar no atual governo? Bom, há dias eu estive numa palestra, numa igreja, e fizeram essa pergunta, mas de uma outra forma. E eu disse mais ou menos o seguinte: se me perguntassem em quem eu votaria hoje, conhecendo eu como conheço os diversos partidos políticos, eu votaria no MPLA. Ok. Por quê? Porque o MPLA dá-me a possibilidade, pronto, conhecendo eu, não é? Estando lá dentro, quem não está não sei. Sim. Mas estou a falar de mim, não é? Dá-me a possibilidade de eu propor mudanças, propor alteração de comportamentos, propor, mesmo em termos de políticas públicas, eu sei que isso é possível. Nos demais partidos, tenho dúvidas. Ok. Se calhar também é possível, sim, não é? Sim. Pronto. Portanto, não estou lá dentro, não sei. Não. E acho que, portanto, durante muito tempo o MPLA era o partido com mais abertura. A UNITA surpreendeu ultimamente. Ok. Surpreendeu. Ok. Não é? Tudo e todos, ninguém estava à espera com a abertura que eu... Aliás, vê-se mesmo só essa questão. Há uma pessoa, um indivíduo que foi até meu estudante, saiu da UNITA e foi para um outro partido, foi para casa, pronto, e agora não sei, acho que sim, que se mantém ainda, já não me lembro, mas ele perguntaram-lhe, e tal, o que é que acha da eleição do Adalberto? Um mestiço? Como é que um mestiço pode ser presidente da UNITA? Boa. E por que um mestiço não pode ser? No MPLA, ora, ninguém diria isso assim. Ok. São mais crus, portanto são menos crus no MPLA. Sim, mas essa atitude existe.
Disfarçam melhor, disfarçam Se calhar, melhor. se calhar, São mais fingidos. se calhar. Têm mais horas de acting. Mais diplomacia, Exato, enfim, exato. um bocado mais, pronto. E há Mas bocado. isso também existe, Sim, claro. sim, sim. Quer dizer, não tem a ver só com a cor da pele, tem a ver com minorias, com, Exatamente. quer dizer, afastar a concorrência. Uhum. Vamos ver qual é a diferença entre mim e ele. É aquela, então eu vou criticar aquilo. Mas há bocado dizias que, portanto, pela experiência que tens, o MPLA permite-te mais mudanças. Sim. Né? E no início também dizias que tentaste mudar muitas vezes, mas ninguém te deixou. Portanto, eles permitem, não mudam, mas permitem, pelo menos isso. Eles permitem mudar. Podes mudar, podes pensar em mudar. Atenção, Vais mudar? Atenção. Há mudanças. Eu não sei, pronto, alguns dos mais velhos que aqui estão, houve uma altura, eu fiz uma entrevista, já não me lembro em que ano foi, dei uma entrevista ao Semanário Angolense, saiu na capa a minha fotografia e eles destacaram isso. Se as eleições fossem hoje, o MPLA perderia. Ok, isso foi em 2000 e... Não me lembro. Acho que foi antes de 2008. Deve ter sido antes de 2008. Terá sido. Até porque normalmente só se fala das eleições uns anos antes, e então as primeiras eleições... Então, ok, o que é que aconteceu? Na mensagem de fim de ano, o presidente José Eduardo Santos disse, ok, mesmo dentro do partido, vamos criar canais de diálogo e tal. Ouvíamos aquilo, tudo bem. Dia 4 de janeiro, recebi uma chamada para ir à sede do partido. Ok. Não vou dizer qual é a função da pessoa, mas qual era a função da pessoa. Mas alguém da alta hierarquia e disse-me o seguinte, disse, olha, o chefe pediu-me para falar consigo, vamos abrir uma linha de diálogo. Ok. Portanto, as coisas que tem dito, evite dizer publicamente, pronto, faça-o internamente. Ok. A partir de agora e tal, disse, ok, tudo bem. A linha de diálogo é comigo. Estão aqui todos os meus contactos, telefones, tenho 3, estão aqui, e-mail, etc. Pronto, disponha. E se quiser falar com o chefe, pode ser por seu intermédio. Não, há uma outra linha mais direta, que é o canal tal. Não conheço o fulano? Conheço, damos-nos muito bem. Então, direto. Essa coisa tem linha, Via Verde. Ok, nunca usei. Aqui também não há portagens. Bom, mas usei esse canal para apresentar chamadas de atenção, etc. E tudo bem. Bom, não sei, eu acho que as coisas ficavam por aí. Não sei, não faço ideia. Nunca, pronto, o tal mais velho está comigo e damos muito bem, está comigo também na Assembleia, claro. Mas nunca perguntei o que é que fazia. Por acaso, um dia depois ainda lhe vou perguntar. Curiosidade. Chefe, naquela altura. Que coisa. Agora, o que é que eu quero dizer? Portanto, eu acredito que aquilo era arquivado. Acredito que, pronto, talvez desse a conhecer ao chefe uma vez ou outra, mas depois, talvez tenha dito, olha, não mandes para aqui essas coisas, é desnecessário e tal. São coisas de elucubrações daquele indivíduo e tal. Bom. Agora, há alguma diferença, portanto, há uma certa evolução. Portanto, e é preciso ter consciência disso. Se calhar, estando lá dentro, como isso já aconteceu comigo, né? Sempre fui uma pessoa muito combatida no MPLA. Sempre, quer dizer, até hoje, não é... Já passou, sim. Não, quer dizer, as pessoas não gostam de críticas. Quem critica, não é bem visto, infelizmente. E está aí um dos nossos grandes problemas. Disse e repito, quem critica é que é nosso amigo, quem nos bajula quer nos ver lá embaixo. Mas pronto, quem não acredita, depois de sair da função vai ver. Portanto, há de facto alguma mudança. Hoje já se ouve um bocado mais do que se ouvia há uns anos atrás. Tem essa percepção, sim, acho que se ouve mais. Faz-se menos, mas já se ouve. Não sei se fará menos. Não se faz. Há um problema que, quando as pessoas dizem, por exemplo, com os meus estudantes, e tal, agora é que vai ser de cuidado. Vou revelar uma coisa, não é? Pronto,
não é assim tão público, há alguma gente, mas pouca gente. Atenção que o presidente João Lourenço é filho do presidente Eduardo Santos. Filho em que sentido? No sentido de que aprendeu com quem? Com quem ele aprendeu a governar? Agora ouvir, parece a Tizé. Tizé, não é para fazer comentário. É mesmo, é verdade. J-Lo é meu irmão. Não. Prendeste a tua irmã. Não nesse sentido, portanto, filho político, né? Exatamente. Portanto, minha amiga Tizé, por favor, não me ataca mais. Não é por aí. Bom, portanto, é isso. Nós também temos que perceber A escola. a escola, a postura e os hábitos. Os hábitos, quando estão tão enraizados, é muito Difícil, complicado, muito complicado. A pessoa tem que ter mente muito aberta e, infelizmente, aqueles nossos dirigentes são poucos, não é? Não digo que não haja, mas são poucos e mente absolutamente aberta, não sei. E não tem espaço. Se tens mente aberta, Pois... catedrático, ok. Com baixo salário. Em tempos alguém me perguntou, compara aí os salários, salário de professor e de deputado. Jesus. E, eu, Não é- e não há comparação. provavelmente respondeu, eu não comparo, por isso é que sou os dois, não? Não, hoje eu sei, mas não, o que se diz aí, o deputado ganha, é mentira, o deputado já ganhou. Já ganhou. Já ganhou, quer dizer, houve uma altura, naquela do dólar 100, Ok. o deputado quantos $1.000 ganhava? $10.000. Para aí. sabe? Fazia quê? Por mês. $0.000. Mas aí, que é para ganhar, é para ganhar. Agora é só os Lexus, né? Agora é só os não. Lexus. Agora, quer dizer, o deputado ganha aqui €1.500. Está ótimo. Está ótimo. Pouco fazem. Não, Nossa, atenção, deviam dar 500 cuidado. até. Não, atenção, cuidado. Há deputados que trabalham e muito. E eles depois não... A questão aqui é essa. Eu tenho A uma ideia curiosidade de que que o é deputado porque... não trabalha... Não. O que nos passa é o jogo de mãos. Mas a questão aqui é... o que é que faz uma pessoa trabalhar tanto e não mostrar? Ou seja, até parece que quem trabalha, se mostra que trabalha, normalmente cai. É posto de lado, nunca tem... Nós não temos, na sociedade angolana, um holofote para uma pessoa trabalhadora. Não tem uma pessoa em Angola que é vista, esse é o trabalhador. Tem sempre que foi, meteu-se com o governo, ganhou um concurso público, mata... Eu não percebo. Por quê? Por que nós temos essa cultura de... Ou mata o Paulo. Ou mata ou pago, não sei. Eu entendi. Ou mata o Paulo. Não. Isso é para ganhar concurso, é outra história. É outra história. Como é que nós conseguimos mudar esse chip? De repente deixar de haver o clientelismo e haver a meritocracia. É possível? Possível é. Não é possível no espaço de 5 e se calhar Nem 10 anos. não acredito que em 10 anos nós consigamos coisa. Há um problema, há uma questão que é muito séria. Nós na sociedade, bom, e eu como sociólogo acho que tenho a obrigação de dar conta disso e me referir a isso. A sociedade rege-se por princípios e normas e também por paradigmas, mas pela ação de algumas pessoas que são líderes de opinião, fazedores de opinião, enfim, algumas pessoas. Sim. Portanto, o exemplo deve partir de quem está acima. Ora, enquanto quem está acima, e não, quando falamos em quem está acima, pensamos no Presidente da República. Sim. Não é só isso. Porque, infelizmente, não é só o Presidente da República, porque se a vontade dele prevalecesse sempre, estaríamos melhor do que estamos, acredito. Né? Não acredito que algum dos 3 presidentes que nós tivemos quisesse o nosso mal, não é? Ok. Não acredito, honestamente falando, não é? Não conhecia o Presidente Neto, cheguei a estar com ele, mas não o conhecia, nunca lidei com ele. Não lidava também com o Presidente Eduardo dos Santos, apesar de haver conhecimento mútuo, né, mas à distância. Com o Presidente João Lourenço cheguei a lidar há algum tempo, mas
poucas vezes, não assim Ok. no dia a dia, nunca, mas algumas vezes. E, portanto, conheço melhor, dos três conheço o melhor, e não me parece que haja má intenção. E quando ele diz uma coisa, há uma coisa, a questão qual é? Eu tenho plena consciência de que ele acredita naquilo que está a dizer. Quando ele, por exemplo, diz, não há fome em Angola, eu ouvi aqui e senti-me mal. Porque quem anda na rua nota que há fome. Sim. Aqui em Luanda mesmo. Mas ele anda na rua? Não anda como nós. Não anda como nós. Mas andou, assim... Não, está bem. É diferente. Muda, foi o que eu disse. Sim. Aponta um cargo, Não, muda. Não é isso. Quer dizer, os dossiês são tais, os problemas são tais, nós nem imaginamos. Nós não fazemos... E então, a pessoa está noutro mundo. Portanto, a pessoa tem que se fazer rodear De pessoas reais. de pessoas exatamente reais, pessoas que conhecem a realidade. E não pessoas que o aldrabam, porque ele acredita naquilo que lhe dizem. Ele, ao dizer não há fome em Angola, é porque alguém lhe disse isso e ele acreditou, simplesmente. Mas antes disso, Ora- já lhe tinham dito que havia obras acabadas e ele depois, nós fizemos questão de lhe mostrar que era errado. Epá, a partir daí aprendes e se calhar começas a, antes de falares, confirmas. Não é assim que os nossos pais dizem. Você antes de falar, pensa. É assim que nos ensinaram. Claro. Não, mas ali é diferente. Antes de falar, houve quem te rodeia. A pessoa de e confiança, as pessoas né? que rodeiam são os mesmos. São os mesmos que deram esses dados falsos, continuam. O Zé Eduardo. Portanto, é a dinastia. A dinastia. Bom, não sei se é dinastia, se é Dinas sobrinha. Sobrinha, já não Pode é ser tia. tia. Já agora, como professor catedrático, como é que recebeu a notícia do PR de que não há ensino de qualidade no país? Bati palmas. E como seria se fosse aluno? Um aluno a pagar propinas que todos os meses, todos os anos aumentam um bocado. O presidente está a dizer, ué, aqui estás a aprender nada com coisa alguma. Como é que eu... Não. Como é que... A questão é, nós queremos mudança? Queremos. Ora, para haver mudança, qual é o primeiro passo? Reconhecer o erro, reconhecer aquilo que é real. Yeah. E acho que é um passo muito grande. O facto do Presidente da República ter chegado e ter dito aquilo que nós dizemos há décadas. Ok. Mas atenção, ele só disse isso. O que é que nós temos dito? Temos dito é que, ano após ano, o ensino vai Degrada-se. baixando de qualidade, ano após ano, com dados. Eu, por exemplo, bati palmas quando o Presidente João Lourenço, no discurso de tomada de posse, disse, ok, queremos universidades angolanas no ranking das melhores africanas. Não vamos dizer, se calhar, digo eu, né? Nas melhores 100. Vamos dizer nas melhores 200. Exato. Nas melhores 100, bom. É isso puxado. vão 20, 30 anos por aí. Ok. Passados 4 anos, se nós formos e analisarmos Piorou. o ranking, tem piorado ano após ano. Então as pessoas que estão a gerir o sistema continuam. Bom, alguma coisa não está certa aí, não é? É. Isso aqui são recados, são recados. Portanto, quer dizer, qual é a questão? Não basta dizer, é o primeiro passo. Sim, assumir. Mas agora é preciso Fazer ir alguma adiante. coisa. Ok, vamos encontrar... Eu não estou a dizer que é o Paulo de Carvalho, como já disseram aí, o Paulo criticou porque quer ser ministro. Não quero. Boa. Se calhar, se me propuserem, vou dizer que não. Não é por aí. Eu sempre quis ser deputado. Já disse uma vez publicamente e repito. Sempre quis. Fui convidado por 2 partidos políticos da oposição. Não aceitei. Bom, só fui convidado pelo meu partido agora. Agora, recentemente. Bom, aceitei, porque eu queria ter essa experiência e queria contribuir de alguma forma aí. Então, mas aí não se contribui. Contribui-se. Só que é preciso, quando a pessoa diz, em momento de crise não pode haver criação do IVA, nem pode haver aumento Tem do que se IRT, obedecer. tem que haver diminuição. Tem que se ouvir. Aí tem que se ouvir. A senhora que disse são surdos. Não falou à toa. E depois criticar todo mundo. Olha, onde é que já se viu? Está errado, é faltar ao respeito.
reconheceu uma realidade apenas. Não gostam de ouvir aqui, mas não é de hoje. Não é de hoje, infelizmente. Outro sim, ainda sobre educação. Tivemos uma reforma educativa em 2002. Ou seja, durante anos e recentemente, em 2014, um órgão veio assumir que a reforma falhou. Redondamente. Estamos a falar de 12 anos. Quantas gerações foram condenadas com esta gralha técnica? Gralha técnica, por favor. Foram várias gerações. Todas as reformas têm conduzido à degradação do sistema de educação. Há uma coisa, se o Tiago me perguntasse o que é que faria hoje, se fosse nomeado Presidente da República, o que é que faria hoje com os atuais ministros? A minha resposta seria, colocá-los-ia em salas diferentes e chamaria um a um. Ok, qual é a meta que pretende atingir no seu ministério daqui a 20 anos? E depois de ter a resposta, ok, e quais são os passos que vai dar nos períodos, cada período de 5 anos, né? Os nossos mandatos aqui são de 5 anos, em cada período de 5 anos para atingir essa meta ao fim de 20 anos. E eu tenho a certeza que a maior parte dos nossos ministros e das nossas ministras reprovaria. Boa. Porque as pessoas vão dirigir instituições, não é só ministérios, empresas, seja o que for. Sem plano. Tem que haver uma perspectiva, uma meta. Eu quero chegar ali. Assim como pediu namoro, a meta é... Casamento. Casamento. Sofrer. Às vezes, é isso. Né? Há casos desses também. Mas, ou, em alguns casos, a meta é sexo. Noutros, a meta é, como dizia um professor, ouvi uma vez, vocês, eu já vos disse tudo, mas esqueci-me de uma coisa. Eu já vos falei disto aqui, e bateu nos 2 bolsos, né? Com as 2 mãos. Mas faltou uma coisa, um bocadinho mais ao lado. Mais ao centro dos 2 bolsos. Ou seja, quem quiser passar ou paga, ou então paga horizontalmente. Portanto... teste da carteira, já não é do sofá, da carteira. Então, é isso. Infelizmente, as pessoas não têm visão, perspectiva, estão ali, quer dizer, acordou, sonhou com não sei o quê, no dia seguinte vai implementar. E depois dá nisso. Infelizmente, e não estamos a falar do super metro de superfície. O que mais preocupa, o ensino primário ou superior? Penso que recentemente o Dr. Raul Araújo disse que as universidades mais parecem colégios grandes. Como é que, para uma pessoa ligada à educação, e agora que, portanto, houve a situação de que as propinas aumentaram, e com o nosso problema de ter universitários que não sabem ler nem escrever, o que é mais importante, o ensino superior ou o ensino primário? Obviamente que quando queremos construir um prédio, os alicerces são o fundamental. Não é? Com maus alicerces, teremos um mau prédio. Teremos um prédio com pouca duração. Portanto, o ensino primário é o mais... é fundamental. E a banalização das universidades? Mas queria só referir um aspecto muito importante. Quando o professor Filipe Zau disse isso, e foi condenado por muita gente, muitos professores vieram... Ele tem razão. E não é ele ter razão. Ele deu a conhecer o resultado de um estudo feito por uma instituição, uma organização internacional, insuspeita. Ele deu a conhecer publicamente apenas. O resultado. Isso é verdade. Felizmente, foi agora, porque há uns anos atrás não era possível. Quando eu digo que há mudanças, há muita gente que não acredita. Eu vou dar um exemplo concreto. Algum de nós sabia, e eu que sempre estudei
portanto, tenho trabalhos sobre o sistema de Educação. Não sabia. Portanto, acho que o cidadão comum, menos informado que eu, sabia ainda menos. Algum de nós sabia que, afinal, aqui em Angola eram admitidos professores com nota negativa na disciplina que vai ministrar? Nós só soubemos disso, acho que em 2018. Alguém que fez o teste para professor, Reprovou e mas reprovou como? Tinha cultura geral e tinha a disciplina que ia ministrar, acho que era química. Ok. Teve resultado 1 em 20 valores, teve 1, e 1 em cultura geral, 0 a química. Perdão. E ia ser professor de química. Portanto, se tivesse acontecido há 5 anos ou 3 anos antes, essa pessoa estaria lá. Portanto, nós temos muitos dos professores que nós temos nas escolas, são estes. São estes. Portanto, que só agora, em 2018, a coisa veio a público e o próprio Presidente da República, pelo que ouvimos, tomou a decisão, deu ordem para acabar com isso. Claro. Portanto, antes isso fazia-se e as pessoas escondiam. Quer dizer que o Presidente Eduardo dos Santos, se tivesse sabido, se calhar também teria dado ordem. Mas a informação não chegava, claro que não. No tempo de Zé Eduardo, ler dava cadeia. Infelizmente, aconteceu entre nós. Antes de mais, muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o futuro ex-deputado... Não. Professor catedrático, muito orgulho da minha parte. Sociólogo, autor, 8 livros publicados, ou 7? Não, já passei os 7, já passei os 8. Pronto. Temos perguntas? Tem ali uma pessoa, calha de ser minha mãe. Tem mais alguém? Temos ali mais uma. Por favor. Boa noite, sou a Paula. Liga tá ligado? Mas acho que posso falar. Sou a Paula. E então, Não, a minha questão é a seguinte. Paulo de Carvalho, cidadão, sociólogo, professor. Depois de tudo que nós ouvimos falar sobre a questão da educação no país, vou fazer pela 3ª vez a mesma pergunta. Ignorância, incompetência ou estratégia? Onde é que nós nos enquadramos na questão da gestão do país no quesito educação? Somos ignorantes? Somos incompetentes? Ou é uma estratégia para que a maioria das pessoas não tenha acesso? Por parte de quem? Do poder? Só pode. Bom, quero uma resposta, não é isso? Bom, eu não diria que é estratégia. Eu diria, talvez, que é falta de estratégia. Ignorância, não acredito. Portanto, apenas as pessoas pensarem que são autossuficientes, não gostarem de ouvir. Esse é um mal geral. Eu, por acaso, já fui consultor de vários ministros. Felizmente, todos os ministros de quem eu fui consultor sempre ouviram. Nem sempre fizeram o que eu propus, claro, não é? A decisão é deles, não é? Mas sempre ouviram. E falta-nos isso. E ao nível da educação, faltou-nos isso. Portanto, faltou-nos, não, falta-nos até hoje. Haver a possibilidade do contraditório, enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Como é que foi possível alterar o ano letivo para o período de... Portanto, para o ano voltar a começar em setembro? Porque é melhor assim, porque o ministro X ou o diretor Y quer mandar os seus filhos de férias para a Europa em período de férias daqui e de lá. Bom, está errado, quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, do ponto de vista biológico, não é possível. Portanto, as crianças, no período de janeiro a março, terem aulas.
Quer dizer, possível é, mas o rendimento, a possibilidade de absorção é bastante baixa, portanto, o rendimento é muito menor, é diminuto nesse período. Isso está mais do que provado. Por alguma razão, nesta região, o período escolar não é igual ao europeu. E agora, de repente, algum iluminado chegou e decidiu, ouviu quem? Consultou que profissionais de que áreas? Portanto, essa é que é a questão. Continuamos surdos e continuamos a colocar pessoas com capacidade duvidosa para determinadas funções. Podem ser bons gestores noutras áreas, mas não necessariamente naquelas em questão. Temos ali mais uma questão. Ok, Vitor Souza. O senhor deputado, se assim eu posso tratar, não é? Falou de... Eu não estou aqui como deputado. Ah, ok, tá bom. Professor... Se puderes tirar mais só para ouvirmos melhor. Ok. Falou de que o chefe do governo reconheceu e o professor aplaudiu o fato de reconhecer que a educação está sem qualidade, né? Não tem qualidade. Será que nós podemos acreditar na sinceridade do chefe do governo e do seu executivo ou do seu partido quando dizem que a educação não tem qualidade, mas nos 4 anos o orçamento para a educação continua 5% ou 6%, diferente daquilo que a SADC e a Unesco recomenda? Bom, eu disse e vou repetir o seguinte. Eu acho que, pronto, e bati palmas porque é uma coisa que nós vimos dizendo, não é? Vimos chamando a atenção para isso. Mas eu disse que esse deve ser o primeiro passo. Depois é preciso dar outros passos. Atenção, que quando as pessoas falam no orçamento, eu não... Acho que é um aspecto importante, mas não é o primeiro. Não é o fundamental. Com o orçamento que tem sido destinado à educação, quando as pessoas olham para o percentual, bom, o percentual, portanto, nós, comparados com muitos dos países da região, portanto, o nosso orçamento, não, mas o orçamento em termos... É maior. Exatamente, em termos absolutos, não é? Portanto, em termos relativos é inferior, mas em termos absolutos chega a ser maior do que os tais 12% de alguns outros países. Agora, a questão qual é? É que mesmo com os recursos atuais era possível fazer melhor. Qual é o grande problema? Eu mesmo na Assembleia, portanto, mesmo quando eu antes como consultor e depois como deputado na Assembleia, portanto, preparei documentos para debates. Primeiro como consultor 2 e agora só houve um ainda, pronto, houve um outro proposto por um outro partido, mas proposto pelo MPLA, portanto, também, portanto, o documento de base quem elaborou fui eu. E referi esse aspecto. É fundamental, ok, que é o número de escolas. Quando se pensa no orçamento, pensamos no número de escolas. Agora, de que vale construir 1000 escolas se nós temos escolas que não estão apetrechadas? Não têm carteiras. Temos aqui em Luanda, temos escolas sem carteiras. Temos escolas sem uma sala de leitura, com alguns livros. Não tem. Portanto, é preciso apetrechar as escolas antes de pensar em construir mais escolas. Okay? Portanto, é uma questão de... É um problema de gestão. Gestão do sistema. Portanto, eu acho que a questão fundamental tem a ver com isso. Gestão do sistema. Temos que colocar à frente, nos vários escalões, pessoas que entendam disso, de gestão do sistema de ensino. E não pessoas... Por exemplo, alguém que escreveu alguns livros sobre educação. Esse já sabe de gestão. Já geriu o quê? Nunca geriu nada. Páginas. Páginas.
Pois, quer dizer, e às vezes as páginas do livro são aquelas do livro, mas também são... havia uma música aí referido à mulher, um livro que eu nunca li, que eu gostaria de ler, etc. Ora, exatamente, um livro chamado Inês, é isso. Bom, talvez também desses, portanto, se chamar Tiago, então é deste tipo, né? Estas páginas. Exatamente. Estas páginas. Páginas abertas. Temos mais questões? Temos mais uma. Aproveita, então, não sei se vão voltar a estar com o deputado. E se voltar a estar, não sei se ele vai ser deputado. Timóteo Miranda, meu nome. Boa noite. O que eu gostaria de perguntar, primeiramente, é se o MPLA tem compromisso com aquilo que manifesta. Porque no pleito eleitoral, no manifesto eleitoral do MPLA 2017-2022, diz que há vontade por parte do Executivo, naquela fase era se vir a ser governo, de aumentar a comunidade estudantil de 200 mil para 300 mil. Temos visto o que tem ocorrido, o nível de percentagem a nível das universidades privadas, o cancelamento de vários cursos nas instituições públicas, então gostaria de saber disso. Depois, eu sempre defendo que não é a quantidade de dinheiro que vai delimitar a qualidade do ensino, mas sim políticas concretas. Gostaria que o senhor deputado, e também militante do MPLA, falasse um pouco sobre a questão da educação nas zonas rurais, ou seja, na Angola Profunda. Obrigado. Bom, primeiro desmistificar uma coisa. A Angola Profunda não são só as zonas rurais, né? A Angola Profunda tem também áreas urbanas. Agora, quanto a essa questão, eu quero sublinhar o facto de as políticas públicas em geral, não só as do setor da educação e do ensino superior, e eu referi também o ensino superior, porque muitas vezes quando se fala na educação as pessoas pensam que é só a base. Não, educação é tudo, não é? Portanto, as políticas públicas em geral pecam por serem deficientes e não estarem de acordo com aquilo que as pessoas sentem e aquilo que as pessoas pretendem. Quando diz que se pretende que o número de estudantes aumente de 200 para 300 mil, eu lamento dizer, mas nós temos acima de 300 mil estudantes no ensino superior. E digo lamento dizer porquê? Porque é mais um número. Se nós formos espremer esses estudantes, nós se calhar nem 100 mil estudantes temos, de facto, para as nossas condições. E para as condições do mundo, se calhar 20 mil. Qual é, se eu fosse nomeado, pronto, teria que aceitar primeiro, Ministro da Educação, vamos dizer. Portanto, estou a falar da educação da base ao topo, propositadamente, porque nós temos a coisa separada, não vou dizer que é educação só até o secundário ou ensino superior, da educação. O que é que eu procuraria fazer? Ok, daqui a 20 anos eu tenho que conseguir que os novos contingentes, não é? Portanto, pessoas que vão terminar daqui a 20 anos, possam concorrer no mercado de trabalho aqui na nossa região. Começar pela nossa região. Primeiro passo, ok? Para eu conseguir isso, então vou propor a quem de direito que nós tenhamos uma segunda língua oficial. Não estou a falar das línguas nacionais, que esse é outro dossiê esquecido. Mas não estamos a falar sobre isso. Estamos a falar de línguas internacionais. Exatamente. O inglês. Concorrência. Isso para nós já não é uma coisa, mas para os nossos filhos, para os nossos netos. Para eles poderem concorrer. Eu já trabalhei numa organização internacional e não há angolanos. Há um senhor, um dos diretores, conheceu-me e tal, e pronto, foi ter comigo e perguntou, é cabo-verdiano ou angolano? E eu, bom, está a olhar para a cor da pele, né? Disse, olha, eu sou sul-africano. Disse, oh,
Ok, estranho, mas pronto. Mas depois disse, não, sou angolano. Estava a ver. Ok. E ele disse-me, por que vocês não concorrem? Vocês são dos países que contribuem. Então não mandam pessoas para aqui. Por quê? É problema de língua. E nós ficamos só mesmo no português? Mal e porcamente. Mal e porcamente. Português, que cuidado. É bom, não vou dizer o que é que se diz, porque senão vão dizer que eu estou a armar-me mais claro. Yeah. É por isso que vos mataram no 27 de maio. Temos mais questões? Estamos feitos? Obrigado. Muito obrigado, nós. Foi um prazer imenso. Eu acho que isso aqui, se alguém estava com dúvida em relação a quem votar, acho que já acabaram as dúvidas todas. Mais uma vez, muito obrigado e sucessos quer a nível da educação sem orçamento, sucessos quer a nível de deputância sem ouvirem o que ele diz. Muito obrigado uma vez mais e esteja à vontade.